Olá, uma alegria estar aqui novamente, hein? Espero que para você também. Quem já assistiu algum documentário a respeito de tubarões, por exemplo, né? Deve ter, assim, uma lembrança de que aquele bichinho, ele identifica a presa, ele identifica aquilo que para ele será o alimento, né? Por alguns pontos que ele tem em todo o corpo, né? Como se fosse assim na extensão dos nossos braços, só que ele tem pelo corpo todo. E esses pontos eles captam movimento, eles captam vibrações na água que indicam pelo sensor que o tubarão tem, né? Indicam a direção, indicam o estado até da presa. Às vezes eles identificam como um bichinho que está se debatendo, né? O que para eles é mais fácil de capturar do que um bicho que esteja íntegro de sua saúde. E assim, o peixe ele vai para onde ele tem a necessidade, ele tem interesse. E nós, seres humanos, né? Será que nós temos também sensores que nos permitam identificar a condição em que as outras pessoas ou outra pessoa esteja? Se ela está em dificuldade, se ela está bem? Com certeza temos. É certeza absoluta. Sabe por quê? Imagine uma criança pequena. Ela não entende o vocabulário, ela não entende as palavras que os pais dizem ou que as pessoas dizem, mas elas captam a energia dos pais. Elas entendem, elas compreendem aquilo que está sendo dito, não pela palavra, mas pela sensibilidade. Olha que interessante, né? E será que isso termina quando a criança cresce? Não, isso se mantém. Nós somos, entre aspas, educados a deixar um pouco de lado esse sensorial que todos nós temos e partimos mais para aqueles cinco sentidos, né? O olfato, a visão. E somos estimulados a isso porque é mais fácil conduzir uma boiada pelo som do que pela sensibilidade. Então, assim, a grande mídia faz com que a gente se conduza para onde ela deseja. Então, nós vamos consumir, nós vamos, enfim, ter atitudes que geram movimento econômico, que é o que tem interesse para a mídia. Porque a mídia também é sustentada pelo interesse econômico. Não fosse isso, não haveria um patrocínio, não é mesmo? Bom, e por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, às vezes a gente está numa dificuldade em uma relação familiar, por exemplo, e a gente fica procurando nos cinco sentidos a solução daquela dificuldade. Aquilo que nós chamamos de problema, né? E a solução, normalmente, se através dos cinco sentidos, que a gente já experimentou os cinco sentidos, a gente não obteve solução, sinal que não está ali a solução. Ou não daquela forma. Então nós temos que utilizar a nossa sensibilidade para captar as melhores alternativas, a alternativa indicada para que a gente interaja com aquela situação para eventualmente produzir algum efeito positivo da maneira como a gente queira. Isso se a gente quer um efeito positivo. E qual é a primeira e melhor forma da gente fazer isso? A gente captar as nossas próprias necessidades. É mais fácil a gente usar a nossa sensibilidade para se examinar do que a gente inicialmente querer fazer isso com uma outra pessoa. Então, assim, e tem acho que grande parte das pessoas já viu isso, um adesivo que eu vi colocado em alguns carros dizendo assim, né, tá nervoso, vai pescar. Parece uma brincadeira, né? Mas não é brincadeira, não. Quer dizer, por quê? A pessoa, quando ela sai para fazer alguma coisa que a satisfaça, que traga para ela momentos de alegria, que traga momentos de ela estar consigo própria, ela consegue perceber pela sensibilidade o que ela precisa fazer. Quais são as melhores alternativas? Então, assim, se a gente tem uma dificuldade para superar, vamos superar essa dificuldade primeiro dentro da gente. E não adianta a gente querer que o outro mude se eu mesmo ainda não tenho consciência de qual é a melhor atitude que eu devo tomar em relação a seja o que for. Então, assim, uma dica, né? Se olhe, se examine, mas não se olhe no espelho
se olhe intimamente, se olhe para aquele lugar que os espelhos não conseguem captar. Se veja, se perceba, se sinta, para que você e eu, todos nós, possamos, a partir disso, compreender como é que a gente pode sentir o próximo, como é que a gente pode conversar com o próximo, muitas vezes sem dizer nada. Não precisa dizer nada. Se o nosso sentimento for bom, o outro capta, sente, porque a gente também sente. Então, assim, está nervoso, vai pescar. Está precisando resolver uma situação um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, se trate. Trate a si próprio. Tenha essa iniciativa, tenha essa atitude, porque o outro, vendo que você está se buscando e se melhorando, ele passa a ter uma referência melhor do que aquela que ele tinha. E pela sensibilidade ele vai sacar isso, ele vai perceber isso. E no momento que for apropriado e adequado, ele vai ter uma referência para utilizar. Mesmo que ele não utilize naquele momento que a gente deseja, aquilo fica depositado no banco de dados da memória da pessoa. E ela vai reagir segundo aquilo que ela tiver registrado. Porque ela vai ter visto alguém fazer e vai ter visto a eficiência que aquilo teve positiva para a própria pessoa. Então, às vezes a gente fala da fé, a fé é um recurso, é um grande recurso. E a gente precisa ter fé em nós mesmos, e é pela sensibilidade que a gente vem perceber isso. Então, se você está buscando um conforto, se inteire cada vez mais. Se coloque mais conhecimento, mais vivência, mais experiência, porque a paz vem pela compreensão. Aumente isso. Use esses pontos sensoriais que a gente tem no corpo para captar aquilo que for importante em cada momento, e especialmente naquele que a gente estiver vivendo. Importante a gente não abrir mão disso nunca, e a gente saber que esses pontos sensoriais, essa percepção do que está acontecendo, nós temos o tempo todo. Não é só em momentos de dificuldade. Quanto mais a gente utilizar, mais prática a gente terá nos momentos de necessidade. Desejo que isso possa ser útil. Um abraço. E que o mouse funcione.